Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, do site adrianosites.com.br. Voltei trazendo mais uma sequência de videoaulas e nesse momento falaremos sobre banco de dados básico, banco de dados fundamental. Esta sequência de videoaulas é especificamente para iniciantes em banco de dados, para aquelas pessoas que estão começando a aprender e entender banco de dados. Legal? Bom, vamos começar falando então o que é um banco de dados. Quando nós falamos sobre banco de dados, pessoal, nós não estamos especificamente falando sobre computadores, informática, servidores, enfim, o meio digital como um todo. Banco de dados, o conceito refere-se à organização de alguns tipos de informações para que essas informações possam ser consultadas no futuro. Você precisa, de repente, armazenar algumas anotações, algumas informações, e você sabe que quando você precisar destas informações, de um nome, de uma lista de contato, de um endereço de uma pessoa, daquele telefone do teu amigo, do teu parente, você sabe que essa informação está armazenada em um banco de dados, seja ele uma caderneta de anotações, um caderno, seja, enfim, uma gaveta com documentos, uma pasta, enfim. Quando nós falamos de banco de dados, nós falamos sobre vários tipos de armazenamento de informações, tá? Não necessariamente sobre o meio digital. Eu tenho aqui uma imagem de exemplo que pode falar muito aqui a respeito de banco de dados. Nós temos aqui o clássico armário gaveteiro, muito utilizado em escritórios, hospitais, escolas, de uma forma geral. É o clássico exemplo de armazenamento de informações. Podemos chamar esse armário gaveteiro de banco de dados. Por que eu posso chamar esse armário gaveteiro de banco de dados? Veja que esse armário ele contém uma ou mais gavetas, onde dentro dessas gavetas podemos armazenar alguns documentos de forma totalmente organizada. Veja que esse armário como um todo, cercado aqui de verde, nós podemos chamar de banco de dados, tá? Esse armário inteiro aqui a gente pode tratar ele como sendo um banco de dados. E essas gavetas aqui, em destaque vermelho, nós podemos chamar de tabelas de um banco de dados, tá? Nós temos o armário aqui como um todo, como o conjunto completo aqui das informações. E dentro desse banco de dados, desse armário, nós temos algumas gavetas que nós podemos chamar de tabelas, ok? Dentro dessas tabelas aqui, a gente vai armazenar diversos tipos de informações, sejam elas cadastro de alunos, cadastros de pacientes em um hospital, registros fiscais em um escritório de contabilidade, processos em um escritório de advocacia e por aí vai. Esse é o típico conceito de banco de dados. Veja que nós temos aqui de forma expandida as informações aqui que eu quero explicar. Temos o armário como um todo, que é o banco de dados. A gaveta nós podemos chamar então de tabelas. Dentro dessa gaveta que nós temos aqui a pasta, e dentro da pasta nós temos aqui várias informações agrupadas por algum tipo de tema comum entre elas, tá? Normalmente, nós organizamos as informações por algum tema comum entre elas. Por exemplo, eu não vou colocar aqui na gaveta informações de produtos misturadas com informações de clientes. Informações, por exemplo, de vendas com informações de alunos, por exemplo. Então, esse é o tipo de organização que se espera de um banco de dados. Nós temos aqui, dentro de uma gaveta, que nós podemos chamar de tabela, um tipo de informação comum, que no caso aqui deste exemplo, são registros de clientes. E temos aqui o registro de cada cliente de forma individual, contendo suas informações pessoais, como nome, telefone, documento, endereço, enfim. Todas as informações que são relativas a este cliente especificamente. E dentro da pasta nós temos
várias informações de vários clientes e dentro do armário nós temos o agrupamento de todas essas informações. Eu poderia ter em outra gaveta aqui um outro tipo de tema comum. Por exemplo, dívidas, compras, pedidos. Uma gaveta contendo clientes e outra gaveta contendo contas, por exemplo, tá? Apenas um exemplo. No próximo vídeo, então, a gente volta e vamos continuar fazendo mais algumas analogias para que a gente consiga entender o que é realmente um banco de dados. Eu acredito que nesse vídeo já ficou bem claro, mas a gente vai continuar ainda a nossa sequência aqui e vamos fazer um entendimento bem bacana desse conceito de banco de dados.